As práticas religiosas podem ajudar a manter uma boa saúde mental e prevenir doenças mentais, porque elas influenciam psicodinamicamente, auxiliando o indivíduo a lidar com a ansiedade, com o medo, com as frustrações, raiva, sentimento de inferioridade e também desânimos. Mas não é isso que nós temos observado nos dias atuais. Por causa de alguns líderes de movimentos religiosos, como a ganância, a cobiça, interesses próprios e escusos, esse quadro ele tem sido revertido e muitas pessoas estão carregando os problemas, não só emocionais, como também mentais, devido ao fato de abraçar alguma religião com os seus ensinamentos, seus dogmas e as suas regras. Dessa forma, essas pessoas se veem em uma prisão mental. E essa prisão mental, ela está ligada diretamente ao estado emocional fragilizado dessas pessoas, que têm se revelado como padrões de comportamento e impedindo que essas pessoas tenham uma vida plena. Olá, meu amigo, minha amiga, eu me chamo Wilton e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema, nos aprofundar um pouco para que você possa conhecer e vamos revelar como algumas instituições têm feito para manter uma dominação sobre as pessoas e manter essas pessoas presas através dos seus ensinos. E eu decidi falar da religião evangélica, que é um segmento do cristianismo, porque uma pesquisa recente, realizada em 3 de outubro de 2024, ela apontou que 31% da população brasileira, em torno de 70 milhões de pessoas, são evangélicas. E esse aumento assustador tem moldado os aspectos sociais e culturais do nosso país. E por causa disso, eu resolvi falar desse segmento do cristianismo, que são os evangélicos, essa religião evangélica. Mas, na verdade, todas as religiões trabalham da mesma forma. Mas nós vamos nos concentrar hoje nos evangélicos. Nada pessoal, apenas por causa do número crescente e temos muitas pessoas envolvidas com essa religião. Eu destaquei 5 pontos importantes e nós vamos falar rapidamente sobre todos eles. O primeiro é que quando você abraça essa religião, a primeira coisa que você vai encontrar lá é que você é um pecador. As pessoas podem chegar a uma religião através de alguns caminhos. Um deles é quando a família abraça aquela religião e vai passando de pai para filho. Mas muitos chegam a esses lugares esmagados pela desigualdade social, pelas classes sociais, por passar por muita dificuldade, e chegam ali a fim de buscar refúgio, a fim de buscar solução para os seus problemas. Mas ao chegar nesses ambientes, ele depara com o primeiro ponto, que é que ele é uma pessoa, um pecador. E ele está passando tudo aquilo porque ele é um pecador. E ele acredita que, por ser um pecador, as coisas nunca vão dar certo para ele. Então ele precisa de uma redenção para que esse quadro seja mudado. E começa a sua jornada nesse novo ambiente a fim de ver uma melhora na sua condição social. Mas será que é isso mesmo? Ser um pecador leva a pessoa a viver desse jeito? A ter esses problemas? Ou seja, se ele não fosse um pecador, ele não teria esses problemas? Não. A explicação para isso é que se ele continuar
com esses problemas é porque a fé dele é muito fraca. Ele precisa ter uma fé forte. E para mostrar que ele tem uma fé forte, ele tem que abraçar os ensinos daquela instituição, os dogmas, as regras, e não se afastar de modo nenhum. Continuar firme para que ele possa ter uma reversão na sua vida. Mas como que eles identificam uma pessoa que é pecadora? Como que isso acontece? Qual é a prova? Uma prova científica, uma prova física que nós carregamos um pecado? A explicação que vai ser dada pelos líderes religiosos, por aqueles que estão intimamente associados com o serviço, é que a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Somos pecadores porque carregamos uma herança genética do primeiro homem, Adão, que pecou e desencadeou em toda a terra, em todo o planeta, a ação do pecado, a natureza do pecado em todas as pessoas. Acreditar nessa narrativa é o que faz as pessoas viverem uma vida cheia de frustrações, cheia de decepções, cheia de problemas. Porque como provar a veracidade disso? Então vamos lá. Vamos desmontar essa narrativa. Se nós somos pecadores porque herdamos do primeiro homem, Adão, essa natureza, então nós também herdamos uma carga genética de Eva, que era a mulher de Adão. O DNA central veio de Adão. Nós herdamos de Eva o DNA mitocondrial. O que é o DNA mitocondrial? O DNA mitocondrial é uma carga genética que é transmitida da mãe para o filho. Não é do pai, é da mãe para o filho. Eu tenho meu DNA mitocondrial porque foi herdado da minha mãe. E todos têm DNA mitocondrial porque foi transmitido da mãe para o filho. E o que é o DNA mitocondrial? Nós somos multicelulares. O DNA mitocondrial ele é o responsável pela respiração celular. Então, muito bem, quando você vai fazendo a ascendência, você vai chegar em Eva. E Eva transmitiu o DNA mitocondrial para os seus filhos, para as suas filhas, e as suas filhas se tornaram mães e transmitiram para os filhos e veio assim. Não é isso? Mas só tem um problema. Eva não teve uma mãe para transmitir para ela o DNA mitocondrial. Então, como que ela transmitiu uma coisa que ela não tinha? Esse argumento desmonta essa narrativa de que nós somos pecadores por carregar essa carga genética dos primeiros nossos pais, dos primeiros seres que viveram na Terra. Isso segundo a Bíblia, que diz que Adão e Eva foram os primeiros. Então você percebe que isso é um gatilho mental, para fazer com que você carregue uma culpa de ser pecador. E isso vai atrasar a sua vida. Isso vai fazer você viver dentro de uma prisão mental. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eles vão dizer, é que você é um perdido. Um pecador perdido. Mas perdido como? Às vezes a pessoa chega ali, é um bom filho, é um bom pai, é um bom marido, é um bom neto, um bom patrão, um bom empregado, um bom vizinho. Como que ele está perdido? Ele está perdido porque ele não pertence àquela instituição. É um perdido. Ele precisa urgentemente de se encontrar. E ele só vai se encontrar se ele fizer uma coisa. Se ele aceitar todas as regras, todos os dogmas e se batizar naquela instituição. Aí ele não está mais perdido. Isso é outra prisão mental. Você tem uma liberdade ilusória. Você agora está livre de qualquer coisa, do pecado, mas isso não reflete no seu modo de viver, não reflete na sua verdadeira condição.
O terceiro ponto é que depois que você aceita tudo isso e se batiza, você agora pertence a um grupo seleto. E esse grupo seleto foi abraçado, e esse grupo agora está salvo. Ao passo que todo mundo está perdido, menos esse grupo, ou quem pertence àquela instituição. Se você tem parentes, seus pais, filhos, sobrinhos, que não pertencem àquela instituição, estão perdidos. Você está salvo, mas ele está perdido. Então você tem a responsabilidade de fazer com que eles venham também para cá, para eles não serem perdidos. Olha, a dominação de massa. Olha a prisão mental. Olha como fecharam o cadeado. Aí você está entrando ali como uma presa. Como aquela armadilha que pega a presa. Você entrou. Entrou atraído por alguma coisa que te chamou a atenção e pronto, fechou. Você está preso. O quarto item que eles usam, o ensinamento, é que o mundo será destruído. O nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos, o planeta mais novo do nosso sistema solar. E vai ser todo destruído porque algumas pessoas se recusam a aceitar essa realidade. Por causa disso, tudo será destruído. Toda essa beleza natural que nós temos. Todo esse planeta com essa frequência maravilhosa, essa frequência boa, tudo será destruído. Mas sem pestanejar, porque algumas pessoas se recusaram a aceitar esse tipo de comportamento como uma realidade que se torna uma verdade objetiva. Será que é isso mesmo? Isso implica em medo. Medo nas pessoas. E o medo é uma vibração tão baixa que ela é aproveitada pelos seres escuros que se alimentam dela. Então, toda essa estratégia bolada foi bolada com bastante perspicácia. Foi tudo planejado para que as pessoas vivessem presas e fornecessem a energia necessária para que esses dominadores pudessem usar. E a pessoa acredita que o mundo vai ser destruído. Alguma coisa vai acontecer, um tsunami, um meteoro vai colidir com a Terra, alguma coisa vai acontecer que vai destruir o planeta todinho. E só esse grupo seleto será salvo. Isso é uma prisão mental muito forte. Isso capturou a pessoa pela mente, porque ela acredita nessas narrativas, sem nenhum fundamento. Aí alguém vai dizer, mas a Bíblia diz isso, e a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quem garante que a Bíblia é a palavra de Deus? Vamos lá. A Bíblia foi escrita, a Bíblia é dividida em 2 livros. O Novo Testamento, o que tem a menor parte, e o Velho Testamento, que é a Torá. A Torá foi escrita no 6º século, antes do nascimento de Cristo, pelos judeus. Os judeus escreveram a Torá como a sua história, a história do povo. O povo judeu só vieram a ser Estado, nação, em 1948. Na época que eles escreveram, não tinha nem terra. A terra que eles tinham, que eles achavam que era deles, era uma que foi prometida por Deus, como se Deus escolhesse alguém, um povo, para dar alguma coisa. E levaram muitos anos para ele receber, que foi em 1948. Então eles escreveram isso no 6º século. E se você pegar a história, a Torá, todas aquelas narrativas que estão ali, e fazer uma comparação com as tabuletas sumérias, que estão hoje na Biblioteca de Londres, guardada, você vai ver que as histórias se repetem. Só mudam os nomes. Por exemplo, você conhece a história de Moisés, que ao nascer, seu pai e sua mãe, esse que era Joquebede, o nome da mãe dele, por causa da matança das crianças, ela colocou num cesto de junco, botou no rio Nilo, e uma mulher que estava se banhando, que era filha de Faraó, olhou, pegou o menino que estava na cesta e adotou como filho. Não é isso que você conhece? Claro que isso não tem nenhuma comprovação histórica. Porque se você olhar o Faraó da época, Ramsés III, que era o que governava, você vai ver toda a história dele. Ele teve 7 consortes e 103 filhos e filhas. E nenhuma filha dele adotou.
adotou alguém. Não está nos anais. Mas a narrativa bíblica vai dizer isso. Aí quando você olha nas tábuas sumérias, você vai encontrar uma mulher, sacerdotisa de um templo, que estava grávida, teve um filho, e ela teve o filho sozinha, ao sopé de uma montanha, escondeu a gravidez durante todo o tempo. No sopé dessa montanha ela teve esse filho, não podia ficar com o bebê, colocou num cesto de junco e botou no rio. E o jardineiro do Palácio Real viu aquele cesto de junco, pegou a criança e criou como filho. Foi Sargão I que se tornou o rei de Arcádia. História parecida, só com um detalhe. A história de Sargão foi escrita, foi registrada 2.400 anos antes dos judeus escreverem a Torá. Então você tira a sua conclusão. A palavra de Deus, o Novo Testamento, ele foi organizado pelos líderes religiosos judaicos e a organização política romana. Se juntaram no concílio de Nicéia, no IV século depois de Cristo, e escolheram o que ia para o livro e o que não ia. Alguns registros, que estava lá registrado, que era inofensivo, eles utilizaram, mas os que iam contra os interesses deles, dos dois grupos, eles excluíram. É isso que você diz que é a palavra de Deus, que você acredita, você tem que acreditar. Você tem que acreditar em todas as narrativas, porque é a palavra de Deus. Mas quem disse que é a palavra de Deus? Os homens. Então esse é mais um fato. Agora, o quinto que eles utilizam é que você, por pertencer a esse grupo seleto, por abraçar essa fé, não a fé, mas por abraçar esta instituição, esses ensinamentos, esses dogmas, essas regras, e se manter firme, quando você partir dessa vida, você vai para um céu, um paraíso. Você vai viver no mais completo. Mas quem não fez igual a você, vai para o inferno queimar eternamente. Então as pessoas que abraçam isso, que acreditam nisso, têm parentes, familiares, parentes allegados, parentes ligados direto, como pais, filhos, tios, irmãos, que não abraçam, que não acreditam nisso, eles vão tudo para o inferno. E essa pessoa vive tranquilamente, bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque sabe o que dizem? Que isso é individual. A salvação é individual, é cada um para si. Você que acredita nisso, você está encarcerado numa prisão mental. Mas você está tendo a oportunidade agora de pegar a chave e abrir essa porta, esse cadeado, abrir, escancarar a porta e sair. Você precisa fazer isso. Senão a sua vida vai ser assim, infrutífera, uma vida sem real felicidade, uma vida com bastante dificuldade, problemas emocionais, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas e mais problemas, porque você acredita em narrativa criada por homens que não leva ninguém a lugar nenhum. Tá bom? Então esses são os cinco pontos. E é como eu já disse, eu escolhi falar da religião evangélica, não, nada pessoal. Nada pessoal. Se você acredita que essa é a verdade, tudo bem. Nada pessoal. É por causa do número crescente. Esse número está crescendo cada vez mais. Fizer uma pesquisa agora, vai ver que já aumentou de pessoas evangélicas. Porque parece que está apertando mais, então as pessoas ficam procurando refúgio. Tá bom? Então é isso. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço por você ter ficado até o final. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém. E as notificações vão te avisar de novos conteúdos, ok? Eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço.